Olá a todos, seja bem-vindo ao canal Shari Healing. Aqui Gregor Matsuo Tavares para falar hoje do centenário do Reiki, para falar hoje desses 100 anos, que se você está ouvindo esse vídeo agora em 2022, é quando completa esse século de existência do Reiki trazido, concebido, criado, revelado através de Mikao Usui. Então, em 1922, é quando existe este marco da criação do sistema Usui de harmonização natural. E eu vim compartilhar com vocês aqui porque eu sinto que dos professores que eu sigo, dos professores que eu recebi, tanto o professor do meu estudo no Japão, como outros mestres que eu tive ao longo da minha caminhada, nesses 8 anos que eu fui introduzido ao método Usui, da cura da mente, do espírito. Eu sinto que no Brasil este tema não tem sido dado o destaque que eu sinto que é importante para todos os reikianos do Brasil, que é um país aí, que realmente a gente vê um grande número de reikianos, uma parcela significativa, da população nessa missão espiritual do Brasil, de ser aí o coração dessa transição planetária que nós estamos passando, nesse momento. Então, a importância de se trazer este marco. E para isso, que eu trago aqui, com a intenção de realmente honrar esses 100 anos, desde que o Reiki foi concebido, trazido ao mundo, e se tornou aí uma das mais populares técnicas energéticas, das terapias alternativas, terapias integrativas, ou terapias complementares, mas principalmente o Reiki, que é este caminho, de despertar, este caminho de revelação, este caminho de desenvolvimento espiritual. Então, muito além da técnica, muito além do método, muito além simplesmente do Reiki que a gente conhece nos centros wellness, ou nas clínicas integrativas, ou nos espaços holísticos, mas o Reiki que vai além, que nos traz a possibilidade de seguir um caminho para libertação, para desenvolvimento, para transcendência, um caminho que a gente se conecta com o ser energético que nós somos, através, sim, do contato com o nosso corpo físico, que é esse veículo que nos possibilita estar experienciando a nossa experiência aqui na Terra. E Mikao Usui, ele nos trouxe dessa experiência no seu famoso, no seu renomado período que ele passou os 21 dias no Monte Kurama, em 1922, e para ser mais preciso, em abril de 1922, é quando é este marco do início, do Usui Reiki Ryoko, então, do sistema Usui de harmonização natural. Mas antes disso, antes da experiência do Monte Kurama, que eu tive a bênção, com muita gratidão, de poder estar lá, vivenciando, sentindo, e em contato com aquele local, que Mikao Usui, sim, deu a sua devida importância, porque foi lá que ele recebeu a inspiração, mas é claro que nenhum lugar em si guarda, a inspiração da energia Reiki. O Reiki está em todos os lugares, basta que você se abra para essa conexão, e claro, dentro do sistema Usui, através de um processo de sintonização, através de um processo de iniciação em que se conecta, se facilita essa conexão com essa energia universal. É claro que não é a única, mas é uma das possibilidades, e essa belíssima, essa riquíssima, essa profunda forma que Mikao Usui nos trouxe de nos conectar com essa fonte maior e, através dela, com essa energia Reiki, com essa energia universal. Então, antes desse momento que Mikao Usui estava no Monte Kurama, e foi criada a técnica Reiki oficialmente, dado que ele nasceu para o mundo em 1922, em 1919 ele estava lá no Monte Hiei. O Monte Hiei é um monte também no Japão, ali nas proximidades da região de Kyoto, e ele estava no seu estudo de sutras
Sutras, para quem não sabe, são as escrituras, né? Escrituras, no caso, budistas, seguindo aí a sua tradição, é claro, com toda a influência shintoísta também, que é, digamos, a única tradição espiritual originalmente do Japão, né? Que o budismo ele veio, né, do Japão através da China, e antes da China ele veio na sua origem na Índia. E é claro que a gente está falando apenas de origens geográficas, porque essa inspiração maior a gente sabe que vem muito além, né, da nossa consciência terrena, mas foi aonde historicamente o budismo da Índia, que passou pela China, recebeu aí as influências taoístas, algumas influências confucionistas, e veio dessa maneira lapidado, refinado, que se dá o nome de Zen budismo. Então, dentro das escrituras budistas que Mikao Sui vinha estudando no seu retiro no Monte Hiei, ele encontrou as sementes para trazer dentro da filosofia, do método, do sistema Reiki, os princípios do Reiki, que são aqueles 5 princípios. Se você ainda não conferiu, tem aqui um vídeo falando de cada um dos 5 princípios do Reiki, também conhecidos como preceitos do Reiki. E para quem tem conhecimento no budismo, nessas escrituras, consegue perceber alguns paralelos, né? Mas os 5 princípios do Reiki em si foram essa semente inspiradas, né, pela natureza, pela beleza da própria natureza à sua volta e descobrindo a sua própria natureza interior também. E Mikao Sui, com essas referências, também trouxe os 5 princípios do Reiki, que tem na sua natureza uma concepção conectadas com o método Reiki como forma de nos ajudar a, mais do que curar o nosso corpo físico, curar o nosso espírito. Mikao Sui sempre colocava para se ter aí a cura do corpo somático. Ele não utilizava esse linguajar, vamos dizer assim, mais recente, mas ele falava basicamente que a cura do corpo ela vinha como resultado, né, como consequência da cura do seu próprio espírito. E ele teve, então, esse primeiro momento que foi a inspiração para os 5 princípios do Reiki, ou 5 preceitos do Reiki. E após, em 1922, durante os seus vários retiros, aí sim, esse mais conhecido para aqui, para o Ocidente, né, da forma como são nos compartilhada, né, através dos ensinamentos, de como surgiu durante esses 21 dias aquele momento de grande despertar, aquele momento de grande conexão espiritual em que Mikao Sui recebeu e, baseado em tudo aquilo que ele já vinha estudando, preparando, né, esse container, preparando este veículo, preparando para se estar apto a decodificar esta inspiração que veio, e ele descreve como se fosse um raio que o atingiu, o raio da iluminação. O raio que permitiu que Mikao Sui, ok, eu tive acesso a isso, e aí, logo após esse momento de grande descoberta, se deparando ali com o que alguns dizem como uma pedra, outros relatam como se fosse as raízes do tronco, naquela região no alto do Monte Kurama, havia essa espécie, né, de árvore com raízes muito grossas, e que ele tenha topado o dedo ali na raiz desta grande árvore, e neste momento, já sentindo com essa grande conexão, impondo as mãos e com tranquilidade. Esta iluminação, iluminando esta região com aquela dor se dissipando, e logo sentindo mais tranquilo, mais calmo e sem dor, né? Transmitindo amor para aquela parte que estava pedindo naquele momento. E aí, a partir disso, ele teve também a experiência, né, de compartilhar o Reiki num momento tão desafiador para a história do Japão, que foi realmente o grande terremoto de Kanto, né, na região de Tóquio. E esse terremoto foi um momento como se o universo estivesse se preparando, né, no caminho de Mikao Sui, um desafio gigantesco, mas que ele já tinha o preparo, né, da inspiração do Reiki, já tinha ali o método em mãos, já tinha ali a técnica
e a disponibilidade de se fazer presente e de transmitir e mandar o reiki para aqueles que mais necessitavam. Durante esse terremoto na região de Tóquio, só para você ter uma ideia, né, eu anotei aqui, foram cerca de 150 mil identificados mortos, né, mortos da vida terrena. É claro que eles seguem, na época, seguiram vivos em outro plano, né, a vida ela segue de outras formas, e 2 milhões aproximadamente de refugiados. Então, pessoas que perderam as suas casas, pessoas que estavam ali, o momento que foi o terremoto era um momento próximo do horário de almoço, então muitas famílias estavam ali cozinhando, preparando a sua refeição, e o terremoto veio, então espalhou-se fogo por Tóquio afora, né? E foram um período muito longo em que esse fogo ficou queimando, realmente destruindo toda a estrutura física da cidade de Tóquio, que foi extremamente abalada naquele período, né? E foi quando Mikao Usui andou pelas ruas de Tóquio, compartilhando o que ele tinha em mãos, que era o reiki. E dizem que nessa época ele foi podendo expandir além das mãos, tinha muita gente precisando e ele transmitindo o reiki através da sola dos pés. E também dizem que nesse momento de grande necessidade ela é, vamos dizer assim, a mãe, né, da criatividade. Então a criatividade também inspirou Mikao Usui a trazer novas formas de transmissão do reiki. Então, dizem que nesse momento ele foi, né, estendendo isso, e que talvez tenha sido o momento que ele tenha desenvolvido o reiki através do sopro, o reiki através do olhar presente, do olhar consciente, do olhar amoroso, conectado com essa energia maior e se fazendo ali um veículo para entregar, para compartilhar e de abundantemente, através de si, transmitir, emanar este reiki, essa energia maior, com todos ali que estavam necessitando esse momento de grande desafio, né, na história do Japão. É realmente um terremoto sem precedentes, né, na história, um dos que mais marcaram a história do Japão, e certamente, com certeza, marcou o caminho aí pessoal de Mikao Usui. E logo, 4 anos após a criação do reiki, quando aconteceu, né, este que foi um dos momentos mais desafiadores, né, durante o terremoto em Tóquio, em março de 1926, Mikao Usui faz a sua passagem para o outro plano, deixando aí, né, em apenas 4 anos de trabalho, desde que o reiki, Usui, o sistema reiki foi desenvolvido, deixando o plano terreno e partindo para o outro plano, para a próxima fase aí do seu caminho, mas nos deixando aqui não só na sua forma física, mas materializado, Mikao Usui, este legado que foi o sistema Reiki, que é o porquê da gente estar aqui hoje falando a respeito de Reiki. E com esses 2 mil alunos que ele deixou, muitos deles mestres de Reiki, o reiki foi se passando, se passando, se passando por todas essas linhagens que a gente denomina linhagem de reiki, professor para professor, para professor, para professor, para professor, professor, até se conectar com o mestre, o Sui fundador dessa técnica. Então, com muita gratidão às linhagens do qual eu faço parte, que eu pude receber esse conhecimento, e não só o conhecimento daquilo que eu estou agora compartilhando, mas essa conexão energética que me facilitou a esta conexão direta que todos nós temos como reikianos com a fonte da energia reiki, né? Com essa fonte que conecta tudo e a todos. E a gente pensar, né, que muitas vezes com o nosso olhar terreno a gente olha, nossa, mas tão pouco tempo, Mikao Usui já partiu, né? E a gente olhando com um olhar maior de saber que a alma dele, né, já sentia que o que ele necessitava fazer, né, deste curto espaço de tempo de 4 anos, o quantas vidas ele pôde transformar, ele pôde tantas pessoas ajudar no seu caminho, ele pôde ensinar as pessoas Reiki nesses 2 mil alunos, que transmitiram por milhares e milhares e milhares, e hoje nós temos milhões
que carregam essa técnica, a possibilidade de cura nas suas próprias mãos. Num momento tão significativo, num momento tão importante, de tantas transformações que nós coletivamente estamos vivendo, nos possibilitando a ferramenta para nos autocurar, curar um ao outro, curar os nossos dificuldades de doenças físicas, curar o nosso emocional com técnicas específicas, né, que você vai podendo aprender nos níveis mais avançados do Reiki, curar os nossos pensamentos e principalmente curar o nosso espírito. Mikao Sui nos colocava para curar o nosso corpo é necessário, em primeiro lugar, curar o nosso espírito. E nos conectando com essa energia maior de saber que sim, estar e ser um com o Reiki. E esta, digamos assim, a meta, o objetivo, a luz guia que nos direciona como reikianos. E se você ainda não é reikiano, mas é de alguma forma inspirado pela energia Reiki, faça aí essa reflexão, se talvez você está em contato com este conteúdo nesse momento, não pode ser um convite que você esteja recebendo para não só receber, se você conhece alguém que faz Reiki, ou se você já foi fazer alguma sessão de Reiki, já foi receber isso de alguma forma, mas que talvez seja um momento que o universo está te trazendo para você se empoderar e trazer essas ferramentas de autocura nas suas mãos. Este aqui é a minha celebração para os 100 anos do Reiki, honrando esse centenário do Sistema Usui de Harmonização Natural. Se você gostou desse vídeo, quer receber mais vídeos de Reiki e muitas outras técnicas integrativas, técnicas energéticas que nos auxiliam a despertar para a verdade daquilo que nós realmente somos, faça aqui a inscrição no nosso canal, deixa aqui o seu like, o seu comentário, e eu te aguardo de coração numa próxima. Muito obrigado e até breve.